agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa em que vamos estudar a vida do mundo espiritual. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Novamente aqui, com a permissão de Jesus e sempre com a orientação dos bons espíritos, nós estamos para dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 40, Quem semeia colherá, e no programa passado nós comentávamos sobre o que a Narcisa está orientando ao André Luiz sobre como ele deve proceder, né, no reencontro dele com Elisa, que foi uma moça que trabalhou na sua casa, na casa de seus pais, né, como empregada doméstica. E ele abusou dela. E ele tem esse reencontro, mostrando para nós, novamente um parênteses, que nós vamos ter também os nossos reencontros, daqueles casos que a gente até esquece. Pensa que passou por passar desapercebido, mas nada passa desapercebido, nada. Porque ele já é o segundo que ele teve. Ele pode ter tido mais, não relatou na obra, né, Tereza? Mas pode ter tido mais. Ele teve o do Silveira e agora com a Elisa, mas outros reencontros ele pode ter tido. E como vai acontecer conosco? Então, no programa passado comentamos isso, estávamos comentando sobre isso, e ela orientando a ele, ele dizendo que teve uma resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas. Falamos sobre isso, sobre a questão da vontade, que é o primeiro requisito nosso, a vontade de melhorar. Nós temos que ter essa disposição, que é o que ele está dizendo aqui, ele está relatando o que ele teve. E aí ela dá assim, uma força para ele, né? Dizendo para ele que, para ele primeiro não se fazer reconhecer, primeiro beneficiá-la de alguma maneira, né? Se apresentar, mas não se fazer reconhecer, até porque ela está com a cegueira quase completa. Tereza comentou sobre isso, a questão da cegueira, que nós vamos levar para o plano espiritual, para a vida real, tudo aquilo, alguma deformidade, algum problema, que a consciência ainda nos acuse daquilo que nós usamos mal, não é? Seja a visão, a locomoção, a fala, alguma coisa. Então, alguma coisa a gente usou mal, conscientemente sabendo que estava errado, isso vai nos desequilibrar naquele setor, que é o caso dela aqui da cegueira quase completa. Então, e aí ela fala com ele, né? E ele toma a iniciativa da palavra confortadora. Foi mais ou menos isso que a gente comentou. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo. Qual é o número, Tereza, do parágrafo? Vamos começar... Não, vamos ter que... Nós não terminamos o parágrafo 15. O 15. Vamos começar de Vamos... Isso. Vamos do início novamente, para a gente não perder nós não terminamos de ler. Aí a Narcisa falando: vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Pelas forças que a envolve, noto-lhe a tristeza característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Eu tive meditando nisso que a Narcisa disse para ele, pelas forças que a envolvem. Então, provavelmente, a Narcisa, que está muito mais adestrada no trabalho de enfermagem no mundo espiritual do que o André Luiz, ela detectou no aparelho genésico dessa mulher, não é? Da Elisa, algo muito problemático.
porque ela não explica bem, mas provavelmente, né, todos nós sabemos que todas as nossas ações são marcadas no nosso perispírito, não é? Às vezes marcado mesmo fisicamente falando, outras coisas ficam na memória do perispírito, e no caso da Elisa, a Narcisa provavelmente observou alguma anormalidade no aparelho genésico, né, no aparelho reprodutor da Elisa. E aí, eu me lembrei, antes da gente falar da questão da maternidade e da paternidade, eu me lembrei do livro Memórias de um Suicida, que eu já li algumas vezes, né? Deve ser para não me esquecer, né, de que a gente tentar ludibriar as leis de Deus, só a gente aqui se dá mal mesmo. Então, tem um capítulo, que é o capítulo 21 do livro Memórias do Suicida, da segunda parte, que fala o elemento feminino. Porque o personagem desse livro, que é o Camilo Castelo Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, ele, no final, quando ele já está há 40 anos lá na colônia Instituto Correcional Maria de Nazaré, ele vai, pela primeira vez, visitar o departamento feminino, né? Assim, onde são abrigadas as suicidas mulheres. Ele teve contato com algumas delas, mas ele nunca visitou o isolamento e o manicômio lá do Instituto, a parte feminina. Então, ele relata para a gente o seguinte, quando ele faz essa visita. Apresentavam-se algumas mulheres plenamente obsediadas pelas individualidades que deveriam habitar aqueles corpos repudiados. Individualidades que, não lhes perdoando as das ações, que redundaram em prejuízo para seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las com ódios e revoltas, afinados os seus perispíritos com os delas próprias, pelas cadeias magnéticas naturais aos processos criadores do renascimento carnal. Então, as mulheres lá no Instituto Correcional Maria de Nazaré, elas estavam sendo obsediadas por aqueles espíritos que elas expulsaram do ventre. Muito interessante isso, né? Aí ele coloca que todas elas teriam que renascer espiando o erro fatídico e calamitoso, não é? Como loucas irremediáveis. E outras mulheres, né, seriam... Ele coloca assim, e outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam até que se pudessem libertar do maior opróbio que pode deprimir o espírito de uma mulher à frente do seu Criador. E no caso, os abortos, não é? As trevas exteriores, porém, mais não eram do que o estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra, o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas de um planeta que tende a se elevar no concerto do progresso rumo à fraternidade e à moral. Então, ele dizendo para a gente que algumas dessas mulheres, elas estavam em condição tão precárias, tão difíceis, que elas não teriam condição de reencarnar na Terra. Elas iriam temporariamente habitar a outros lugares, né, outros planetas, como ele coloca aqui, né, habitações planetárias inferiores à Terra, porque as migrações planetárias, como Allan Kardec coloca na Gênese, sempre existiram. É que agora nós estamos vivendo a transição planetária, né, realmente um período mais específico, que essa migração está se dando em massa. Mas isso sempre aconteceu. E um exemplo aqui, o Camilo nos traz, que lá, aquelas que estão abrigadas no Instituto Correcional Maria de Nazaré,
Muitas delas não conseguirão reencarnar no planeta, irão para outras moradas, habitações planetárias, né? Então ele coloca assim: observamos serem os casos do manicômio feminino profundamente mais dolorosos e graves do que os da mesma instituição reservada a nós outros, os homens, porquanto a estes ultrapassam na tragédia das consequências. Olha só, então a mulher, no Livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 821, só para a gente fechar esse raciocínio aqui, por que o Camilo está dizendo que elas estão numa situação pior que a dos homens? Na pergunta 821 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, sim, maior até. É a ela quem lhe dá as primeiras noções de vida, é ela, né, no caso. Então, a função da mulher na Terra, né, como eu costumo brincar que nós somos secretários de Deus, na porque a gente, né, no caso da maternidade. Isso. Então, como a função dela é maior, quando ela cai, o tombo é maior. O tombo é maior. Então, por isso que ele está dizendo isso, né? Que realmente, vou repetir o que ele está dizendo. Mas quando ela se levanta, a ascensão é muito maior, porque a maior transformação do Evangelho, do que está no Evangelho, e da vivência de Jesus aqui na Terra, foi de Maria de Magdala, Maria Madalena. O Emmanuel diz isso, porque Paulo já era puro, Paulo já acreditava em Deus, só num direcionamento errado, mas a maior transformação do Evangelho tanto que ele foi de Maria de Magdala, tanto que na ressurreição, que é o fato principal da vinda de Jesus à Terra, ele ressurgir dos mortos, dizendo que a vida continua, ele não aparece para a mãe dele, ele não aparece para João, o apóstolo amado, para Pedro, chefe da igreja inicial, o orientador, ele não aparece, ele aparece para ela. Isso. Ele ressurge para ela, a que deu a guinada de 180 graus, né? Então vamos repetir o que ele disse. Horrorizados do que víamos da situação das mulheres suicidas, e eram homicidas, porque elas mataram as crianças no ventre. Horrorizados do que víamos e de tudo quanto dizia o elucidador, observamos serem os casos do manicômio feminino profundamente mais dolorosos e graves do que os da mesma instituição reservada a nós outros, os homens, porquanto a estes ultrapassam na tragédia das consequências, porque a mulher, no caso delas, além do suicídio, elas foram homicidas. E as consequências dos abortos que elas fizeram, muitas das vezes nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Nós só estamos relatando o que verdadeiramente acontece no mundo espiritual. Por mais que as pessoas, algumas mulheres digam, né, que o corpo é delas e elas fazem o que querem, elas têm o direito de fazer o que querem, mas elas se esquecem, né, ou muitas delas não estão interessadas em saber que o corpo que elas estavam abrigando no ventre já pertenciam a algum espírito, não é? Já pertenciam a alguém que estava muito necessitado de voltar à carne para reparar as suas dificuldades e para evoluir. Então, muita gente acha que a maternidade e a paternidade não são missões que Deus nos dá. Mas na pergunta 582, os espíritos vão dizer a Kardec, pergunta 582, vão dizer a Kardec que a paternidade é assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Aí a resposta é paternidade e maternidade. Aí no caso a gente sabe que engloba as duas partes. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandiosíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro.
Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Né? Então, a resposta continua, mas o que nos interessa é a primeira parte. Que a paternidade e a maternidade é uma missão que Deus nos confia, né? Que Deus nos dá. E que nós vamos ser responsáveis pela falência dessa missão. Então, no caso dessas mulheres, elas têm o agravante. Então, quando a Narcisa, por que a gente lembrou desse fato? Porque a Narcisa, ela não viu esses espíritos e talvez essa moça, né? Primeiro, ela não se suicidou, ela provavelmente não tem nenhum espírito ali a obsediando em volta dela naquele momento, mas ela notou que tem forças que a envolvem. Né? Noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Isso aí que a Teresa acabou de ler, a característica, ela está vendo a característica das mães fracassadas. O que ela está dizendo? Ela está olhando a Elisa, o corpo espiritual, que ela está vendo no corpo espiritual características de mães fracassadas. É claro que a Narcisa já trabalha algum tempo ali nas enfermarias e ela tem experiência em ver essas coisas, que o André Luiz ainda não tem. E no capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec, no item 16 em diante, ele fala da qualidade dos fluidos. E na qualidade dos fluidos, entre esses itens, ele diz da questão do pensamento que produz. O pensamento produz uma espécie de efeito físico sobre o efeito moral, quer dizer, o que a pessoa está carregando ainda no pensamento dela. Então, a característica nossa, ao desencarnarmos, que vai ser mostrada no perispírito, ela vai estar indiretamente ligada à questão moral nossa, né, o pensamento. Está bem explicado no capítulo 14 da Gênesis. Agora, aproveitando o que a Teresa falou sobre maternidade, paternidade, que engloba tudo, a questão da paternidade e maternidade, principalmente a maternidade, falando da gestação, da mãe, da importância disso, a gente falou indiretamente, ele não usou a palavra, mas falamos do aborto, né? Falamos, né? Usou a palavra. Desculpa, usou sim. Então, é da responsabilidade nossa em, é claro, fazer o aborto, isso é básico, né? Nós estamos matando ali um espírito que está tendo a oportunidade de reencarnar. É um assassinato, isso a gente sabe. Mas, além disso, que a gente observe na hora que o nosso pensamento voltar direcionar uma crítica para as pessoas que não têm condição material, mas que engravidam, e a gente às vezes solta, quando não fala, pensa, que a gente se corrija nisso, porque está errado. Como é que pode, que responsabilidade, tão pobre, tão isso, e grávida de novo? A gente às vezes escuta isso. Não é maldade, às vezes a pessoa escapa o pensamento. Que a gente raciocine em cima disso, porque o nosso pensamento ele é emitido, é matéria, e às vezes o espírito reencarnante sente aquilo. A gente, né, nas nossas casas religiosas, seja a casa espírita, a igreja, a gente tem sempre aquelas pessoas que procuram assistência material, lógico, natural, e é um dever nosso ajudar. E aí vem aquelas gestações das pessoas que já têm 3, 4, 5, 6 filhos e tem mais um, e a gente chama a pessoa de responsável por isso. E não é, tudo é programado por Deus. A gente tem um exemplo clássico aí do Divaldo Pereira Franco, que é o 13º filho de uma família pobre, em Feira de Santana. E a mãe dele, quando foi à consulta médica, achando que era algum problema que ela tinha, e o médico falou, o problema seu vai nascer daqui a tantos meses. E aí ele aconselhou ela a abortar. Ela já estava com 40 e poucos anos, com o Divaldo Dias, 45, não sei, 40 e poucos anos, e aconselhou ela a abortar. Olha aí, se abortasse, como é que a gente ia ter o trabalho desse homem aqui, o exemplo de vida que esse homem deu pra gente, que ainda está encarnado, né? Fica um bom tempo ainda. Mas o exemplo de vida, quem não conhece, tá na internet, Mansão do Caminho, é só clicar lá que vai ver o trabalho desse homem durante uma vida inteira dedicada a Jesus, no exemplo de dedicação. E era o 13º,
e foi de uma família pobre que foi aconselhado e com certeza apoiado por muita gente para que a mãe abortasse. E está aí ele, né? Então, que a gente vigie esse pensamento, né? Porque isso está errado. Tudo é programado por Deus, principalmente uma maternidade. E no caso dessas mulheres que o Camilo Castelo Branco observou, ele diz no final, quase no final desse capítulo, que é o capítulo 21, da segunda parte do livro Memórias dos Suicidas, o elemento feminino, ele diz assim: os complexos, só para a gente ver isso que o Marco falou, porque muitas reencarnações em situações difíceis, elas são necessárias, porque o espírito está tão desequilibrado que muitas das vezes ele precisa reencarnar em lugares assim que realmente eles vão ser aceitos, porque ninguém está muito preocupado com a missão da maternidade e da paternidade. Olha o que ele diz aqui no final desse capítulo. Os complexos de que se rodearam essas irmãs são insolúveis no além-túmulo. Não adianta ficar lá, porque não vão resolver o problema. E urgentemente necessitadas de melhorias vibratórias, renascerão em qualquer meio familiar terreno, onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem. Então, muitas dessas mulheres elas vão renascer em qualquer família que também já esteja muito desorganizada, porque estão passando, a própria família já está num resgate doloroso, por algum motivo do passado. Então ele diz que elas vão reencarnar em qualquer família, mesmo as mais desorganizadas, porque elas precisam do choque vibratório da reencarnação para poder se reequilibrarem, porque na realidade elas vão refazer, é um novo corpo, é um novo perispírito, elas vão deixar lá para trás, apesar que isso não vai se apagar, mas vai ficar mais atenuado. Ou então ele diz que elas vão reencarnar em famílias muito cristãs, que são muito caridosas e vão recebê-las por amor a Deus. E mesmo assim isso não é tão fácil. São os traumas que a gente carrega, né, Teresa? Muitas vezes a gente vê uma criança assim, quando nasce com algum problema, que a gente já cataloga uma família como doença, desestruturada. E a gente vê o espírito, por exemplo, a Elisa aqui na nossa história, esse trauma que ela carrega é um trauma que ela criou para ela mesma, sofreu também, foi vítima, se comprazeu, tá certo? Se comprazeu, tá. Em português é complicado. Na situação, mas foi vítima também. Mas ela pode carregar esse trauma para a próxima existência. E ela vê uma criança com algum problema desse tipo, né? Que a gente cataloga aí com alguma doença qualquer. Então, por isso a gente, o estudo é isso, A gente estudar é a gente poder, fazer os links com outras situações, trazer para o nosso dia a dia. Porque com essa lição de hoje, a gente está aprendendo que a gente não deve fazer nenhum julgamento de nenhuma reencarnação na Terra, não é? Porque às vezes a gente vê mães que os 5, como a gente vê hoje em dia com a internet fica mais fácil, eu já vi uma mãe, eu não lembro se é aqui ou nos Estados Unidos, os 5 filhos dela têm síndrome de Down, e ela recebeu os 5. Quem são esses espíritos? São espíritos altamente endividados que precisam dessa chance. E ela, ou é realmente uma mulher cristã que por amor a Deus aceitou recebê-los, ou ela é pessoalmente, alguém muito endividada também e precisa passar por essa experiência da maternidade mais dolorosa, porque realmente não deve ser fácil você criar 5 crianças com síndrome de Down. Não é uma, não é 2, são 5. São 5, Eu tenho a impressão que é aqui no Brasil, é uma moça do Espírito Santo, né? Então é isso. A gente só leu um parágrafo, mas é assim mesmo. É assim mesmo, o estudo é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência de nos ouvir e esperamos ter contribuído para algum raciocínio melhor daquilo que nos propomos a conversar sobre a continuidade da nossa vida. Fiquem com Deus.
Muita paz de Jesus a todos, que Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.